Ok, muito bem. Vamos então iniciar o nosso webinário sobre opções, onde vamos abordar um pouco as características fundamentais deste tipo de derivados financeiros e também vamos abordar algumas estratégias que podemos implementar através da utilização de opções. Antes de começarmos então vamos ler o nosso aviso de risco. Não esqueça que os CFDs são um produto financeiro complexo, onde existe risco de perda superior ao capital investido, a possibilidade de serem exigidos reforços de margem, a remuneração é não garantida, comissões ou outros encargos poderão ser aplicáveis. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento pelo KG Markets, não se responsabiliza pelo uso da informação prestada. Portanto, vamos então abordar opções, principais características e as diferentes posições, as tradicionais posições que podemos obter através da negociação de opções são as conhecidas call e puts, formação de preço e sensibilidade face ao subjacente, condições de mercado, benefícios e limitações da utilização deste tipo de derivados, estratégias, nomeadamente estratégias de hedging, estratégias mais neutrais e estratégias de carry, ou seja, onde existe o recebimento de um cash, de uma determinada quantia upfront. A partir do momento em que entramos dentro da estratégia já estamos a ter um carry positivo, ou seja, recebemos dinheiro para entrar na estratégia. Obviamente que isto implica depois um risco superior, como depois vamos ver. Portanto, uma opção não é mais que um direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma determinada quantidade de um subjacente a um preço pré-estabelecido numa data futura, mediante o pagamento de um prémio. Vejam isto de uma forma muito simplista, como um contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, o que é que eu tenho num contrato de promessa de compra e venda? Tenho uma data até à qual eu posso efetivar e consumar esse contrato, tenho um preço estabelecido e tenho um ativo subjacente, que é o objeto da transação futura. Eu estou nesse mesmo momento a pré-determinar um preço para pagar, para comprar ou para adquirir um direito no futuro. Portanto, este contrato de promessa de compra e venda é aquilo que nós chamamos uma posição call, não é? Contrato de promessa de compra e venda, estamos a falar de uma suposição ou uma descrição simplista do que é uma call. Mas, na prática, todos estes eventos, ou seja, existe um ativo subjacente, existe uma maturidade, existe um preço pré-determinado e existe um prémio, porque no contrato de promessa de compra e venda tem que sinalizar essa minha opção, não é? A opção de comprar ou de adquirir esse bem numa data futura, se eu assim o entender. Se eu assim não o entender, no caso das opções, eu perco o prémio. No caso de um contrato de promessa de compra e venda, perco o sinal e posso até perder mais do que o sinal, depende das condições contratuais e da jurisdição onde estamos a fazer esse determinado contrato. Se eu quiser constituir, por outro lado, o direito de vender, ou seja, eu quero ter a opção de vender, mas não a obrigação de vender um determinado ativo subjacente num determinado prazo a um preço pré-estabelecido, então chamo isso uma put. Eu posso simultaneamente comprar uma call, que na prática não é mais do que o direito de comprar, ou comprar uma put, que na prática não é mais do que o direito de vender algo a um determinado preço dentro de um determinado prazo. Portanto, quando estamos a falar de calls e de puts, temos que ter em atenção algumas características ou algumas variáveis que são transversais a todas as opções e todos os contratos que podemos negociar nesta família das opções. O preço de exercício, ou seja, o preço que eu pré-determinei para efetuar a transação, a quantidade subjacente, ou seja, se são ações, quantas ações é que são, ou se são futuros, ou se são commodities, e qual é a quantidade, qual é o valor nominal, o valor nocional que eu estou a adquirir, a maturidade, ou seja, qual o prazo em que eu quero estabelecer ou ter esta posição estabelecida, e o prémio. O prémio não é mais do que uma razão também do preço de exercício, da quantidade subjacente e da maturidade. O prémio é aquilo que eu pago para ter este direito. Portanto, uma call, na maturidade, o comprador recebe a diferença entre o preço subjacente e o strike, ou preço de exercício, se maior que zero. Na maturidade, o put, na maturidade, o comprador recebe a diferença entre o strike e o preço subjacente, também se maior que zero. Já vamos ver como é que isto funciona.
Uma outra característica interessante é que existem opções sobre centenas, milhares de ativos subjacentes, nomeadamente ações, índices, forex, commodities, taxas de juro, de obrigações, enfim, centenas de ativos. Acho que chegados então aqui a uma das coisas mais importantes e que temos que ter bem cientes quando estamos a negociar opções, que é o payoff, ou seja, o perfil de payoff de uma determinada posição contratual utilizando opções. Portanto, a mais tradicional, ou, como já falámos há pouco, são as calls e são as puts. Neste caso, numa call, o que é que nós temos? Temos neste eixo vertical os proveitos que temos com uma determinada posição em call, e no eixo horizontal temos o preço do ativo subjacente. Portanto, uma opção call está at the money se o preço de exercício, o preço que eu estabeleci para negociar esta opção, o preço que eu pré-determinei, estiver em linha com o preço de mercado. Se estiver abaixo do preço de mercado, então quer dizer que se o preço do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício, então quer dizer que a opção está out of the money, não está exercível. Se, por outro lado, o preço do ativo subjacente está acima do preço de exercício, quer dizer que estamos in the money, ou seja, esta opção tem um valor intrínseco positivo, porque me vai permitir comprar uma coisa a um preço inferior àquele que ela está neste momento a negociar no mercado. Uma das grandes vantagens das opções é o prémio, ou seja, eu não perco mais que o prémio. Okay? Eu paguei um prémio para ter este direito e é aquilo que eu posso perder em qualquer cenário, qualquer dos piores cenários que me possam apresentar. Por outro lado, a mais-valia que eu posso ter, e neste caso é se o preço do ativo subjacente valorizar, tenderá para mais infinito, tal e qual como se eu fosse detentor do ativo subjacente. Portanto, temos aqui um sintético, temos aqui uma posição sintética longa sobre o ativo subjacente, ou seja, estamos expostos à variação positiva do preço do ativo subjacente sem ter, de facto, o preço do ativo subjacente. Portanto, quer isto dizer, se o preço de exercício estiver igual ao preço de mercado, estamos at the money, mas não estamos ainda em lucro. Porquê? Porque pagamos um prémio por isto. À medida que o preço do ativo subjacente se desloca positivamente no mercado, então eu vou caminhando aqui para o meu break-even. O meu break-even qual é que é? É o preço de exercício mais o prémio. Portanto, a partir do momento em que o preço do ativo subjacente no mercado cruza para cima ou ultrapassa o preço do exercício mais o prémio, quer dizer que, então, eu estou numa posição de profit, numa posição de lucro. Analogamente, temos aqui a posição simétrica, que é comprar uma put, ou seja, constituir o direito de venda. Eu estou a comprar a possibilidade de vender algo no futuro a um determinado preço. Obviamente aqui eu tenho exatamente uma posição simétrica à call, ou seja, eu ganho dinheiro se o preço que eu estabeleci para a venda futura deste ativo subjacente for superior ao preço em que esse ativo subjacente se negocia neste momento no mercado. Portanto, eu tenho, mais uma vez, se o preço de exercício estiver igual ao preço do ativo subjacente no mercado, temos uma opção at the money. Se o preço do ativo subjacente no mercado for inferior ao preço de exercício, ao strike, estamos in the money, quer dizer que estamos num território de profit. Se, por contrário, o preço de exercício do mercado, ou o preço do ativo subjacente estiver acima do preço de exercício, esta opção não tem valor, não é? Portanto, eu não vou exercer o direito de vender algo a 5, quando no mercado posso vender a 10, como é óbvio. Mais uma vez, temos aqui o efeito de diluição do prémio, ou seja, o meu break-even será, neste caso, o preço de exercício menos o valor. Neste caso está mais, mas, enfim, é menos o valor do prémio que eu paguei por ele. Portanto, só quando o preço do ativo subjacente no mercado desvaloriza mais do que o preço do exercício e mais o preço do prémio que eu paguei por ele, atenção, eu estou a dizer aqui mais, mas o preço do prémio tem um sinal negativo, então aí eu estou in the money, estou numa zona de profit. Mais uma vez, tal como na call, uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios é que, de facto, as minhas perdas estão sempre limitadas ao prémio que eu paguei. Rapidamente e resumindo, temos então aqui alguns chavões que são importantes quando estamos a negociar opções, que é o valor intrínseco. Portanto, o valor intrínseco das calls será igual
ao preço corrente do ativo subjacente no mercado, menos o preço de exercício. Portanto, se o ativo, como se recordam, se o preço do ativo subjacente no mercado for superior ao preço de exercício, quer dizer que eu estou a ganhar dinheiro, portanto, quer dizer que a opção tem um valor intrínseco positivo. Nas puts, passa exatamente o contrário, ou seja, se o preço de exercício for inferior ou for superior, neste caso, ao preço do ativo subjacente no mercado, então estamos in the money, portanto, temos um valor intrínseco positivo, ou seja, o strike price menos o preço do ativo subjacente no mercado, se for positivo, se esta subtração for positiva, quer dizer que o valor intrínseco da opção é positivo e, portanto, eu estou in the money. E depois ainda temos o valor tempo. E o valor tempo o que é que é? Ou seja, como se vocês forem verificar, depois quando começarem a negociar opções, o prémio da opção não é apenas o seu valor intrínseco, não corresponde ao seu valor intrínseco. Temos o valor tempo, ou seja, se eu tenho um determinado tempo para determinado evento acontecer, eu tenho que dar um valor a esse tempo. Portanto, quanto maior for a maturidade da opção, quanto maior for o seu tempo para o vencimento, maior também será o valor tempo. Finalmente, isto aqui é a grande complicação, a parte mais complexa quando estamos a negociar opções, temos aqui a forma de cálculo do prémio de uma opção. Portanto, como já vimos, o prémio de uma opção não é só a função do seu valor intrínseco, é também função do seu valor tempo. Então aí entra esta forma Black-Scholes, que tem algum grau de complexidade. Depois, quando estamos a analisar a sensibilidade do prémio da opção face ao valor do mercado ou do ativo subjacente, temos que ter atenção várias variáveis, passo o pleonasmo, delta, gama, lambda, rho, θ e vega. Vamos então, neste caso, falar apenas sobre o delta. E o delta o que é? Dá-me a razão da variação do preço da opção face ao preço do ativo subjacente. Uma coisa importante é que o preço desta opção, o prémio, a opção é cotada, não varia linearmente, ou não varia de forma linear ou completamente proporcional ao longo do tempo face ao valor do ativo subjacente. Vamos pôr aqui então um exemplo nesta explicação. Temos a ação XYZ que cota a $50. Vamos supor então que esta opção, ou que esta ação, valoriza $2 e passa para 52. O que é que se vai passar na call? A call não vai subir os $2. Portanto, compramos uma call at the money a 50 e pagamos por essa opção 2. E o que é que tivemos? Face à variação de preço do ativo subjacente no mercado, da ação XYZ, para 52, a opção só variou 1 ponto, ou seja, passou para 3. Ok? Portanto, temos aqui que o delta é a sensibilidade do preço da opção a alterações do preço do ativo subjacente, a unidade, a variação do preço da opção, face a uma unidade de variação do preço do ativo subjacente. Temos aqui então 1 a dividir por 2, temos o delta 50, ou seja, por cada 1 ponto que o ativo subjacente varia, a opção varia apenas metade. 0.5. Na put exatamente a mesma coisa. Para este mesmo exemplo, vejamos, então se eu tivesse uma posição put, neste caso, como o ativo subjacente subiu de preço, a minha put perdeu o valor, ou seja, o valor intrínseco da put perdeu o valor, ou seja, deslocou-se no sentido contrário àquilo que eu queria. Eu comprei um seguro, comprei o direito de vender a um determinado preço. Se esse ativo subjacente no mercado está cotado a um preço superior, eu não vou exercer e, portanto, a put perdeu o valor, passou a ter valor tempo, por assim dizer, não é? Porque ela pode então ainda inverter esta variação até ao seu vencimento. E neste caso então temos que a put perdeu valor, neste caso o delta será mantido também exatamente igual